Frozen é uma franquia forrada de teorias, especificamente a respeito dos poderes de Anna e Elsa. Mas você já parou para realmente pensar sobre os motivos de Anna não ter poderes? Uma das teorias mais fáceis de se fazer é a seguinte: se Anna é irmã da Elsa e a Elsa tem poderes, então é lógico que a Anna também pode ter poderes, só que não despertaram ainda, certo? E aí nascem todas as teorias que encontramos na internet. Mas a resposta real normalmente é a mais simples. E é nessa simplicidade que encontramos a profundidade do personagem da Anna. Ela simplesmente não pode ter poderes, pois essa característica é o ponto central que define todo o personagem de Anna. E não só sobre a personalidade dela, mas também define o seu papel na história e no mundo de Arendelle. Pois como aprendemos no segundo filme que a Elsa é um dos espíritos elementais que formam a natureza do mundo, Anna também tem um papel tão importante quanto, e a falta de seus poderes é a chave para que tudo isso funcione. Consegui te deixar curioso? Então pega suas blusas mais quentinhas, pois vai ficar bem gelado por aqui, e vamos mergulhar nesse mundo gélido e profundo de Frozen, aqui no canal Planeta Teen. Em Frozen 2 nós aprendemos finalmente de onde vieram os poderes de Elsa. Seus poderes foram a herança que Elsa ganhou de sua mãe, a rainha Iduna, que vivia em uma região ao norte de Arendelle, conhecida como a Floresta Encantada. O povo dela era indígena da região e era conhecido como os Northuldar. Eles respeitavam as forças da natureza, que controlavam a floresta, e faziam dela um lugar encantado. Essas forças eram os elementos da terra, água, vento, fogo e um misterioso quinto espírito. O problema começa quando o avô de Elsa e Anna traiu a confiança do líder da floresta, e isso resultou em uma guerra que seria a causa de todo o destino que seria traçado para Elsa. No meio da pancadaria, em que o caos comia solto, Iduna acabou salvando Agnar, mesmo com seu povo em guerra com o dele, e os espíritos da floresta viram esse ato de bondade, o que criou um laço entre eles que os une de uma maneira totalmente única. Graças a essa demonstração de bondade, os espíritos da floresta deram um presente para Iduna, uma filha com poderes mágicos. E não só poderes por si só, mas alguém que carregaria a própria essência da magia consigo. E essa criança mágica você consegue adivinhar? Sim, é a Elsa. E os espíritos foram realmente espertos aqui. Os caras sabiam o que estavam fazendo. Olha só a sacada deles. Os dons de Elsa não foram poderes aleatórios. Os espíritos não pegaram e falaram: mete uns poderes qualquer aí na garota só pra ela mandar bem nas festas de aniversário. Não. Os poderes de gelo da Elsa foram criados para combinar com os outros 4 elementos. Assim, Elsa não só representa os 2 mundos, o mágico e o humano, em uma só pessoa, mas ela também é o próprio quinto espírito vivendo em forma humana. E tudo isso só foi possível graças ao amor de Iduna e Agnar, que brotou em meio a um período de caos e violência, que era a guerra de seus povos. Tá, mas e onde que entra a Anna nisso tudo? Até agora você só tá falando da Elsa. Este vai ser meu próximo ponto. Calma, eu precisava explicar isso sobre a Elsa para você entender como a Anna é o oposto de tudo isso, ok? Então se você está curioso para saber o papel de Anna em tudo isso, digite aí nos comentários #Anna pra gente saber. Eventualmente em Frozen 2, Elsa chega no Rio Místico das Memórias, o Otala, e é lá que ela finalmente descobre a verdade sobre os seus poderes. E o que ela entendeu foi que a grande traição de seu avô, Runeard, era a ponte que haviam construído para conectar o reino com a região da Floresta Encantada. Uma ponte pode ser vista como uma conexão entre 2 lugares. É como uma representação da união entre 2 povos. Porque permite que as pessoas se movam de um reino para o outro, não é? Mas isso também abre espaço para ataques, traições e toda sorte de coisas inesperadas, e foi isso que aconteceu no passado, certo? A ponte física era como se fosse uma falsa aliança, e foi isso que colocou os espíritos contra os humanos no passado. Enquanto tudo isso acontecia com Elsa, Anna, por sua vez, lidava com outros problemas, e tomou uma decisão crucial. Lá na ponte, com a ajuda dos gigantes de terra, ela consegue destruir essa represa que foi construída no passado. Uma atitude drástica, mas que significa muito para o que vamos falar a seguir. Depois, como a ponte também funcionava como uma represa, Elsa volta para controlar a água que foi liberada com a destruição dessa barreira. Ela cria uma enorme parede de gelo que segura toda a água, formando uma nova represa mágica e salvando Arendelle de uma grande inundação.
O diálogo que acontece entre as duas irmãs é muito emocionante, porque elas estão se reencontrando depois de muito tempo, e uma tem algo importante para falar para a outra. Imagina só a empolgação das duas. Anna revela que Elsa é, na verdade, o quinto espírito em pessoa, dando muita importância à irmã. Isso faz com que Anna se sinta um pouco menor, já que ela é apenas uma humana normal, né? Mas Elsa também tem algo importante a dizer. Elsa revela que Iduna teve duas filhas, não apenas Elsa. Então, se Elsa é essa representação do lado mágico do mundo, Anna é o lado humano. Assim como uma ponte tem dois lados, e o mundo tem esses dois aspectos. Iduna teve duas filhas, uma mágica e outra humana. Assim, a ponte que liga esses dois mundos não é uma ponte física de verdade, mas sim uma ponte de ideias e sentimentos. A magia de Elsa está ligada à floresta e aos espíritos elementares. Mas Anna, sendo uma pessoa comum, é o vínculo que mantém o equilíbrio entre os dois mundos. Essa foi a forma de como os espíritos decidiram presentear Iduna, uma filha mágica, Elsa, que manteria a conexão com os elementos, e uma filha humana, a Anna, que iria garantir que a magia nunca seria vista como uma ameaça pelos humanos. Eu tô falando que esses espíritos mandaram bem, não tô? E você pode mandar bem também se você clicar agora no botão de se inscrever aí embaixo do vídeo. E vai ser mais incrível ainda se ativar o sininho para sempre receber nossos novos vídeos. Se as duas tivessem dons mágicos, esse equilíbrio se perderia. Anna foi criada para enxergar a magia com amor e aceitação, exatamente por não ter poderes. Isso faz dela o complemento perfeito para a irmã. Se a gente for parar para pensar, se a Anna tivesse nascido primeiro, ela que teria os poderes mágicos. Não é doido imaginar isso? Imagina que massa a Anna tendo os poderes e a Elsa não. Como será que os filmes teriam sido assim, né? Dar a Anna apenas o lado humano é importante para que a história não se repita. Se Anna também tivesse poderes, a relação entre humanos e magia poderia se tornar problemática, porque não haveria equilíbrio, entende? É como se você botasse dois pesos em um lado da balança e ficar irritado que um lado pesa mais do que o outro. Não faz nenhum sentido, não é? Por causa disso, em vez de representar harmonia e aceitação, elas poderiam se tornar um símbolo de divisão. O fato de Anna ser uma pessoa comum, sem magia, ajuda a manter a paz entre os dois mundos. Ela mostra que a magia não é algo para se temer, mas que pode viver em harmonia com o mundo humano. A presença de uma irmã mágica e uma irmã não mágica garante que ambos os lados se entendam e respeitem, evitando o tipo de treta que aconteceu no passado. Então o equilíbrio está justamente na diferença entre elas. Elsa representa a magia e os espíritos, enquanto Anna é o símbolo de como os humanos podem aceitar e amar o desconhecido. Esse equilíbrio é crucial para evitar novas guerras e garantir que a magia e o mundo dos humanos possam viver em harmonia. Se a gente começar a falar de teorias para Frozen 3, onde Anna finalmente ganha algum tipo de poder com uma nova informação sobre o mundo da história, isso pode parecer interessante, porque poderes sempre são legais. Mas eu acho que seria uma decisão muito arriscada da Disney, que poderia acabar estragando a trilogia. No segundo filme, tudo foi tão bem amarrado que trazer poderes para Anna do nada seria como uma traição aos fãs, assim como a traição que o avô das garotas fez no passado, entende? A Anna ser humana é justamente o que torna ela uma personagem tão forte, pois ela não tem poderes, ela não pode simplesmente lançar um raio da mão e resolver seus problemas. Ela precisa ser esperta, diplomática, precisa ter compaixão, tudo isso que torna ela, e nós que estamos assistindo, humanos. É por isso que o filme é tão emocionante. Nós conseguimos nos conectar com a Anna porque ela representa esse lado da história e é através dela que entendemos melhor a Elsa, o Olaf e todos os outros personagens. O que seria interessante, por outro lado, é Anna ter um filho ou uma filha, e este bebê sim ter algum tipo de traço mágico, afinal, por mais que Anna não tenha poderes, está em seu sangue, né? Sua irmã tem poderes e as duas vieram da mesma mãe. Isso poderia ser um bom argumento para causar um desbalanceamento no mundo. Por exemplo, se inventassem que Elsa não pode ter filhos, ou que Anna ficou incapaz de fazer um irmão para seu filho que já nasceu. Porque aí você pensa, ok, se este bebê representa a nova geração e ele é mágico, então quem vai representar a humanidade no futuro? Manter esse equilíbrio na próxima geração poderia ser uma solução interessante para continuar a história. Então, enquanto muitos fãs esperam ansiosamente por poderes mágicos para Anna, talvez a verdadeira força dela esteja em manter esse equilíbrio e deixar a magia para a próxima geração.
E é exatamente por isso que, no final das contas, Anna não ter poderes mágicos faz tanto sentido. Ela representa a ponte entre o mundo dos humanos e o mundo da magia, garantindo que a aceitação e o amor prevaleçam. Se ela tivesse poderes, a dinâmica da história mudaria completamente e a mensagem de equilíbrio e harmonia poderia se perder. Esse foi um vídeo mais cabeção do que eu esperava, mas por isso que é massa a gente analisar nossos desenhos e filmes de animação favoritos dessa forma. Você não acha? Sempre conseguimos encontrar algo novo e que nos faz enxergar tudo de uma maneira diferente e que não tínhamos percebido antes. Separei 2 vídeos para você assistir e continuar aprendendo coisas novas sobre seus desenhos favoritos. É só clicar no que você mais gostou e te vejo lá.